Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. O objetivo hoje da nossa aula é continuar a trabalhar com os comandos de repetição. Especialmente hoje, a gente vai dedicar os esforços para entender e compreender o funcionamento do comando for. O comando for, particularmente, eu já falei com vocês, é o comando que eu utilizo, tá? Nas linguagens de programação aqui que eu adoto, eu utilizo, na verdade, é uma versão do for, não é nem esse for de say, não, o for each. Ele tem ali um poder computacional muito, um poder ele facilita muito a programação e a gente utiliza com frequência esse comando for, adaptado, né? E hoje a gente vai aprender ele em C, tá? Começando aqui, o loop ou laço for é usado para repetir um comando ou um bloco de comandos diversas vezes. A sua sintaxe, forma geral, é for, abre parênteses, aí você tem aqui uma inicialização, você tem uma condição, você tem um incremento. Abre chaves e os comandos, né? Sequência de comandos que você vai repetir, fecha chaves. Qual que é a ordem de execução aqui? Você executa a inicialização apenas uma vez, depois você testa a condição que está aqui. Se ela for verdadeira, você executa a sequência de comandos. Se ela for falsa, você sai do for. Depois de executar a sequência de comandos, se a condição for verdadeira, você executa o incremento. E aí depois volta e testa a condição de novo. Se for verdadeira, sequência de comandos, incremento. Testa, condição de novo. Sequência de comandos, incremento. Testa, sequência de comandos, incremento. Testa, sequência de comandos, incremento, até que você finalize o seu for, quando a condição for falsa. Aí você não executa nem a sequência de comandos, nem o incremento. Né? Mas vale lembrar que o incremento ocorre depois da sequência de comandos. Condição, sequência de comandos, incremento. Então, isso é importante vocês entenderem. Tá? Então, repetindo. O que você executa no for? A inicialização somente uma vez. A condição, se ela for verdadeira, sequência de comandos, incremento. Se ela for verdadeira, sequência de comandos, incremento. Se ela for verdadeira, sequência de comandos, incremento. Vai chegar uma hora que ela vai ser falsa, você vai sair do for. Ficou claro qual que é a lógica por trás do for? Alguma dúvida? Sem dúvida. Beleza, excelente. Vamos lá, ó. Aqui ele fala exatamente isso. Em geral, utilizamos o comando for quando precisamos de um valor inicial até um final. É uma boa mesmo para essa situação, mas nem sempre é nesse sentido aí. Para tanto, utilizamos uma variável para a realização da contagem, por exemplo, o int i. Nas etapas do comando for, a inicialização atribuímos o valor inicial à variável. Então, ó, a inicialização, por exemplo, o i vai de 0 e a condição é até que enquanto ele seja menor que 100. Né? Aí você executa a sequência de comando, incremento, vai incrementando, executando, incrementando, executando. Vai chegar uma hora que o i, ele deixou de ser 0 e passa a ser 99. Aí você vai, testa, 99 é menor que 100, você executa, aí você incrementa. Aí o i vai para 100, e aí você testa, e aí o i não dá certo, né? A condição é falsa, e aí você sai do for. Né? Deixa eu só mostrar o comando for já na prática, esse código que eu acabei de falar com vocês. Eu vou executar aqui, vou apresentar a tela inteira, porque vai precisar aqui. Para vocês entenderem melhor aqui o comando for, eu vou abrir aqui, vou criar um projeto só para usar aquele debug, né, que é o depurador, tá? Mas nos nossos programas não tem necessidade de criar projeto, né? Até prefiro que seja da outra forma, né? Esse projeto vai se chamar teste, aula, né? Vai ser aula. Beleza, criou o projeto. Aí quando cria o projeto, ele cria aqui dentro desse main, né?
Aí eu vou compilar o meu programa aqui. Vou executar o meu programa, pronto. Né? Aí ele até dá uma, achando que é vírus, né? Mas não é não, beleza, executa. Beleza, ó. Eu vou fazer o for. Vou declarar uma variável i aqui. O meu for, o meu i vai variar de 0, aquele slide que ele falou, até 10. E aqui eu vou colocar o incremento, que é o i++. Abre e fecha chaves. E vou imprimir o i na tela, o próprio i. O porcento i de inteiro, o i. Vou colocar um barra n aqui para colocar um do lado do outro. Né? Beleza. Executei. O que aconteceu aqui? Ah, ele estava esperando só eu dar um enter ali para executar, né? Então, beleza. Ah, agora ele já executou direto. Beleza. Isso. Beleza. Então ele variou, né? De 0 até 9. Agora eu vou executar passo a passo. Ah, vamos fazer até 3 aqui, só para vocês entenderem a lógica, para ficar mais fácil. Ok, ali dá esse erro de segurança. Vai, não mostrou não. Agora mostrou. Tem que executar 2 vezes. Beleza? Aí agora eu vou colocar um break aqui, ó. Só para vocês entenderem a lógica, né? Como é que ele funciona. Ó, vamos lá. Colocar um break aqui no próprio i aqui. Beleza? Aí agora eu vou executar dessa forma, né? Executou. Olha lá, ele está aqui. Beleza? Ó, o amarelinho aqui no for. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui em cima e vou dar um next line. Ó, ele executa o printf e volta. Executa o printf e volta. Executa o printf e volta. Aí ele vai falhar aqui, ó, porque o i ele já está valendo 3. E aí nessa situação que ele falha, ele sai da execução e termina, né? Então, ó, vou repetir. Beleza. Professor, Próxima linha, ó. Executou, executou, executou. E aí ele vai para o return 0 e termina. Pode falar. professor, o incremento I++ aí vai sempre estar acrescentando uma unidade, então, ou só nesse caso? Não, sempre. O i++ ele é um comando que você pode fazer ele até fora do for, né? Você pode linkar e fazer assim, ó. Não tem problema, ele é um comando permitido, né? Ele não necessariamente tem a ver com o for. Então, só para mostrar para vocês aí que ele passa aqui 3 vezes, né? Nessa execução. E aí, se eu quiser passar 100 vezes, né? Basta eu mudar aqui para 100. Mas esse i igual a 0 só é executado uma vez, apenas uma vez. Ver se tem alguma dúvida ali. Pode falar, Giovanni. Eu acho que a dúvida do Thales era se o I++ incrementa uma unidade, ou ele pode acrescentar, por exemplo, de 10 em 10, ou de 2 em 2. Entendi. Pode, não, aí pode. Aí tem que ser aqui, ó, i igual a i mais 10. Não necessariamente tem que ser o i++, né? Sim. Se Você for o pode... I++ sozinho, vai ser de 1 em 1. Vai ser só um, isso. Beleza. E a mesma coisa se for I menos, aí seria, ao invés de incrementar, e diminuindo, né? Isso. Aí, ó, eu só queria mostrar, se fosse aqui, ó, e, né? Se você fizer isso aqui, você está, de certa forma, nunca parando, né? Porque você sempre está decrementando o i, né? Se executar esse programa aqui, por exemplo, olha lá, o que vai acontecer, ó. Ele está dando esse erro porque é um projeto, né? Mas
Deixa eu executar lá, tá vendo? Ele está sempre decrementando negativo, né? Porque você sempre está decrementando. Então, nunca o I vai ser maior que 100 ou igual a 100. Sempre vai ser menor. Então, você não sai nunca desse código. Isso foi só para ilustrar Beleza. aqui. Vamos voltar Obrigado. aqui para o nosso contexto. Beleza? Deixa eu só fechar esse projeto, que eu não gosto de trabalhar com projeto, não. Acho que fica pesado e o Windows reclama. Então, eu gosto de abrir aqui o arquivão mesmo da aula. Aqui, ó. Colocar aqui programa 7, 8, né? Hoje. Aqui, 8. Não, eu tenho que colocar aqui, abrir o 6. Opa, peraí. Arquivo abrir. Abri o programa 6. Abri, beleza, tá aqui. E esse projeto aqui eu vou excluir ele. Remover arquivos. Beleza. E aqui eu vou dar um Close Project. Beleza, agora ele ficou sem nenhum arquivo e agora meu código está aqui, bacaninha, bonitinho. Eu já posso compilar, né, sem usar o debug. Era só para mostrar para vocês essa repetição que ele faz, né? Beleza. Então tá aí o nosso código. Deixando o jeito aí. Perfeito. Aqui ele mostra a execução, ó, a inicialização é só uma vez, né? Aí a condição toda vez ele testa, executa, depois faz o incremento. Lembrando que o incremento ele é depois da execução dos comandos aqui, só no final, só no fecha for que eu faço o incremento. Comando for, ainda, né, comparando com o comando while, repete uma sequência de comandos enquanto uma condição for verdadeira. O comando for repete uma sequência de comandos N vezes. Mas é a mesma coisa, né? Porque ele está colocando N vezes, é porque aqueles controles de inicialização, condição, você coloca ali um intervalo, né? Sempre você faz isso usando for. Aqui tem um exemplo do comando for, digite o valor A, digite o valor B. Aí você atribui A a C e o B você compara com o C. Enquanto o C for menor ou igual a B, você faz C++. Você está incrementando o B. Então, ele vai imprimir ali, ó, entre A e B, os valores, né? Então, você está usando nesse sentido. Depois, mais para frente, a gente vai ver que o comando for, ele serve para você indexar vetores. E aí a gente vai ver um outro propósito dele, por isso que ele é mais utilizado. Porque aí você pode usar o i para indexar os vetores, ler vetores e escrever vetores, utilizando o comando for. Aqui usando o fluxograma, eu acho que não tem necessidade. Aqui ele está repetindo esse valor, né? De inicialização somente uma vez, condição ele testa sempre, e aí ele executa os comandos dentro do for, depois o i++. Podemos omitir qualquer um dos seus elementos, isso é interessante. Eu posso fazer um for aqui, ó, em que eu não tenha nenhum dos três, né? Se eu fizer esse código aqui, o que que ele vai fazer? Ele executou, ele está executando, né? Porque quando eu não tenho nada, ele considera que a condição é verdadeira. Né? Se eu fizer esse código aqui, eu vou imprimir aqui PC1 barra N. Né? Se eu fizer esse código, só para mostrar para vocês que a gente está executando, né? Interrompi todos os comandos ali, ó. Olha lá, ele está executando aqui os PC1 barra N todos aqui, ó. Olha lá. Ele está em execução, né? Esse programa está em execução. Porque a condição, quando você não tem ela é sempre verdadeira, no caso do for. Né? Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenha i++, e faça i igual a 0, mas a condição eu não tenho ela.
E eu declaro o I aqui. É igualzinho a gente fez aquele exercício, porém, a gente não colocou a condição de parada. Se não tem condição de parada, ele assume, ó, ele executa. Vamos colocar o I para imprimir aqui, igual a gente fez, ó. E ele aqui, ele imprime o valor de I. Vocês vão ver que o incremento ele faz. Olha lá, ele vai incrementando o I, né? Sem nenhum problema. Porém, você observa que ele nunca vai parar, né? É a mesma coisa eu colocar um aqui, ele vai aceitar também, quer ver? Ó, aceitou e não para, porque o 1 é verdadeiro. Se eu colocar 0, aí ele não vai imprimir nada, né? Porque a condição já é falsa, aí ele imprime nada. A condição é importantíssima, né? Ah, eu quero que ele vai até 100, beleza. Aí é a condição que eu estou colocando. Ele vai imprimir até 100, né? Ó, beleza. Até, na verdade, 99. Para ser 100 tem que ser menor ou igual a 100, né? Ou igual a 0, I mais. Normalmente eu faço assim. Eu gosto de programar dessa forma aqui. Aí, ó, meu estilo, né, de programação. Cada programador tem um estilo. Agora ele foi até 100. E eu posso fazer o contrário. Eu posso também começar de 100, né? E fazer com que o I vá até 0. Então, enquanto o I for maior ou igual a 0, e aqui eu dou um menos, eu incremento. E se eu fizer isso, né? Aí, ó, ele começa do 100 e vai até 0. Então, a minha inicialização foi com o I valendo 100. Né? E posso também fazer, de 5 até 1. Né? Beleza, não importa. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. De 10 até 1, contando, né? Então, você pode fazer. O que ele fala? Esse cara vai executar N vezes, né? Da inicialização até a condição ser atendida, né? Aí, se você faz uma situação assim, vou dar um exemplo aqui, ó. Você pega uma situação que você vai decrementar, beleza, mas a sua condição não tem nada a ver com decremento, por exemplo. E você vai comparar, a sua condição é I diferente de 200. Né? Suponha esse cenário. Olha lá, ó, ele vai sempre decrementando, ele nunca vai parar. Por quê? Porque o I nunca vai atingir 200, ele nunca vai ser... Então, é uma condição que não casa com o for. Então, aqui tem que ser I maior ou igual a alguma coisa, né? E se for ao contrário, né? Vou começar de 0, tem que ser I menor ou igual a alguma coisa, e aqui tem que incrementar, né? Tem que ir até o destino, que é o I, que é a condição ser falsa, né? Por exemplo, de até 100, né? Então, é essa lógica aí. Comando for sem condição, sem incremento. A gente pode ter um comando for sem incremento também, né? O que vai acontecer aqui nesse caso? Ele não dá erro de sintaxe, né? E aí, ó, você pode... Só que aí você sempre o I está valendo 0, né? Ó, ele está crescendo aqui, mostrando que está sendo executado. A condição de incremento, senão você não consegue atingir o seu objetivo, né? Que é variar N vezes. Escreva usando o for algoritmo para calcular a soma dos elementos de 1 a 10. Então, vou variar de 0 até 10. Vou criar a variável soma. Inicializar ela com 0. Né? Soma recebe soma mais I. Por que I? Porque o I vai variar de 0 até 10. Né? E aqui eu imprimo a soma depois dela feita. Né? Soma igual %. E no lugar do I eu vou colocar a variável soma. Executou, né? O 55, que é a soma, né? Ele fez a soma ali. Se fosse multiplicação dos 10 números, né? Aí aqui teria que ser um 1,
E aqui teria que ser vezes. Senão, se eu colocar zero ali, multiplicação por zero sempre vai dar zero. A soma deu zero por quê? O que eu fiz de errado? Porque o i aqui está sendo inicializado com zero. Não pode. Teria que ser inicializado com 1. Agora a soma deu 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, que dá 3.628.800. Né? Então, nesse caso é a multiplicação, não é a soma. Mas aí, para o exercício solicitado ali, seria esse o código. Né? Aí aqui ele fez, beleza, o comando break. Nós já vimos 2 usos para o comando break no switch, né? Interromper no switch. No for aqui também tem um break, ó. Vou te dar um exemplo. Ele faz a soma e eu não quero multiplicar os... Eu quero que ele pare no 5, por algum motivo. Então, quando o i for igual a 5, se o i for dar uns 5, eu vou parar. Então, ele só vai fazer a soma até 5. Porque eu vou parar, ó. Aí deu 15, né? Que é 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, ele parou no 5. Aí ele tem um outro que é o continue. O que é o continue? Quando ele for 5, aí aqui tem que ser um pouco antes, aqui, ó, isso aqui, ó. Se for 5, ele dá um continue. O continue é ele salta, ele vai direto para o incremento. Ele não executa essa soma. Então, eu não vou somar os 5. Então, a soma era para dar 55 e eu não vou somar os 5. Ou então, eu posso não somar, por exemplo, 10. Quando i for igual a 10. Aí ele vai dar 45, né, o resultado. Porque eu não somei o 10. O continue é... Na hora que o continue é pegar e dar um jump para o i++. E o break é interromper. Então, ó, ele vai parar. Né? Então, no 9, se o i for igual a 9, ele para. Então, ele não obedece à condição. O break, ele intermedia, ele interrompe, ele corta o for em cima, né? Então, tem que saber usar o break e o continue. Ó, ele somou só até o 9. Né? Na verdade, nem o 9, até o 8. O 9 ele não incluiu na conta, né? Porque aí ele deu o 9, aí na hora que ele ia somar, deu o break antes. Né? Então, ele não somou o 9. Então, você tem um break e continue no for. Aí ele traz esse exemplo aqui, né? A lógica, o continue é a mesma coisa. Ficou clara essa questão do break e do continue? O continue, ele deixa passar. Então, só que ele deixa passar é assim, ele vai continuar fazendo for, mas ele não executa o que tem depois do continue. Né? Aqui ele não executa, ele é como se fosse um break, só, tipo assim, só para aquela interação. Ele dá um break, mas ele volta para a próxima. Um break não, break dá um break mesmo, total. Essa que é a diferença do continue para o break. Né? Então, em determinada situação, você quer que ele não faça. Né? Se o i tiver alguma coisa, você não quer que ele faça a soma, nesse caso, né? Nessa lógica. Né? Então, é esse o contexto aqui. Beleza, esse eu continuo. Ah, o GoToLabel. Eu passei por vocês o GoToLabel, não passei não na aula passada. O GoToLabel é um outro for, né? Só que é aqui, ó. Veja só, quero fazer esse mesmo código de soma, né? Só que eu vou fazê-lo usando o GoToLabel. Só que aí eu tenho que fazer o if, né? Aqui, ó. Eu vou criar um label aqui. Esse label eu vou chamar de x. Tá? Beleza. Aqui eu vou dar um i++, que eu preciso desse comando. E aqui, ó, se... Aqui, ó, eu vou dar um GoToX.
Vou colocar aí, final, fazer bem simplesinho. E aqui, ó, eu vou imprimir a soma. E aí eu vou dar um barra N aqui, ó, na soma. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo soma igual a soma mais I, o I mais, imprimindo. Na hora que chega aqui, eu vou para o X. E repito esse processo. O go to é go to X, ir para X. Então, eu estou indo para o X. Esse programa vai terminar sim ou não? Ele Eu para? acho que não. Por quê, ô Giovanni? Porque ele não tem nenhum break, ele vai ficar num loop ali de go to para X e começando o código de novo. Exatamente. Aí eu posso fazer assim, ó. Olha que interessante. Posso criar aqui um cara chamado fim, né? Por exemplo. E aí, ó, se i for igual a 10, aí eu faço o quê? Go to fim. Tá vendo? Agora ele vai parar? Aí quando for para o fim, ele vai dar o return 0. Isso. Ah, exatamente. Eu vou executar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele fez a soma, né? Só que até dos 10. O 10 não. O 10 ele não chegou a fazer a soma. O 10 ele fez a soma? Não, ele não fez a soma do 10. Né? Para fazer a soma do 10, o incremento tem que ser aqui, ó, antes da soma. Ó. Né? Aí agora ele vai fazer a soma do 10. Deixa eu ver. Agora ele fez a soma do 10, que aqui é o 55. Ele foi somando e imprimindo a soma parcialmente. Né? Então, esse é o go to fim e o go to x. Né? Só mostrar para vocês aqui uma aula que eu dou aqui. Eu dou uma disciplina que chama Arquitetura e Organização de Computadores. Aqui, ó, a programação, ó, só um detalhe aqui, uma ilustração da aula desse comando goto. Antigamente não existia for, não existia while, não existia nada, só existia goto, tá? Isso aqui é uma programação a nível de máquina. Isso aqui são registradores que eu utilizo, isso aqui é a memória RAM, tá? E aí, o código, né, os comandos, está aqui nesse conjunto de instruções. Eu vou te dar um exemplo, uma programação aqui, ó, move a 2. O que eu estou fazendo? Estou pegando 2 e colocando em A. Então, na hora que eu executo esse programa, ó, o registrador A está com 2, tá vendo? Aí eu pego, vou mover aqui para o B, para o registrador B, o 3. E pego e dou um add A, B. Então, eu estou fazendo a operação de o mais aqui é o add, né, nessa linguagem. Aí, ó, na hora que eu dou um add A, B, o A vai para 5. Tá vendo aí? Entendeu a lógica? Sim ou não? Ou fez complicar demais? Hã? Deu para pegar aqui. Beleza, beleza. Aí aqui, ó, veja só. Antigamente, o povo programava assim, em assembly, que chama, né? Aí aqui, em assembly já tinha o label. E o goto chama JJump, esse JMPX. O que esse programa aqui faz? E não tinha... Beleza, o que esse cara faz? Ó, executar ele para vocês verem. Ó, vou dar um reset e vou executar. Beleza. Ó, adicionei A com B e voltei para o X, ó, tá vendo? Ó? O que ele está fazendo? Ele está simplesmente adicionando o A com B lá, ó, tá vendo? Ó? E o A, o valor de A está sendo atualizado. Então, antigamente não tinha for. Se quiser dar a sensação de programação
em assembly, você tinha que usar esse jump aí, ó, que é o goto. Mesma coisa do goto do C, mas aqui numa linguagem de assembly, né, que é uma linguagem de baixo nível, mais próximo do hardware, onde que você manipula endereços de memória e etc, né? Então, só para mostrar o tanto que é arcaico o goto, né? Mas você tem o goto, né? Mas que foi substituído pelo comando for. Então, tá aí o goto, ó, a mesma lógica. O if aqui, ó, olha que a dificuldade do if. O if, ele é no goto. Você usa um comando de comparação, chama MP. Vou dar um exemplo aqui. Ó, eu vou colocar em A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Eu vou colocar esses valores todos em A. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. A, eu vou colocar 0, beleza. E o B eu vou colocar 0. Aí, ó, eu vou adicionar, eu vou incrementar o B, o I++ aqui nessa linguagem é o INC aqui, ó. INC é para incrementar o B. Aí eu adiciono A e B. Aí eu comparo se o B é igual a 10. Esse CMP é uma comparação. Se for verdade, ele vai setar esse registrador Z com true. E esse JNZ, ele verifica o registrador. Se o registrador tiver true, ele não dá o jump. Então, JNZ é diferente do JMP. JMP já vai, sempre. O JNZ, ele faz uma comparação com esse cara aqui. Ele só vai se for falso. Então, ó, eu vou executar esse comando. Dou INC B, adicionei o B em A. Beleza. Aí, ó, ele é falso, então ele volta. Ele é falso, ele vai indo. Eu vou somando, ó. Aí, ó, somei. 36, beleza. Beleza, comparei, ó, o B tá valendo 9. O B vai para 10, aí o Z foi true, ó. Aí agora, ó, ele não vai mais. Então, só para mostrar para vocês como é que seria nesse computador aqui, que é um computador mais tranquilo, é esse processo de repetição, né? Agora, o nosso aqui é muito mais moderno, né? É aqui um ambiente, você tem as variáveis, né? Por exemplo, aqui eu não tenho variável. Se eu quiser, eu tenho que acessar a memória diretamente. Por exemplo, eu tenho que colocar aqui move para a posição 200 da memória, o número 6. Né? Eu tenho que programar nível de memória. Então, é mais difícil utilizando aqui a assembly, né? Aqui não, eu crio a variável e coloco 6 para ela. Esse código aí, aqui, ó, equivale a esse código aqui, né? Equivale, mas aí eu tenho que saber a memória, né? A quantidade aqui, ó, o 200 está livre e etc, né? Então, essa programação, né, a nível de assembly é mais complexa. Isso aqui é só uma ilustração aqui para vocês, tá? Voltando aqui para o nosso contexto. Teorema da programação estruturada prova que a instrução goto não é necessária para escrever programas. Tem um teorema que prova isso, tá? Alguma combinação das 3 construções de programação, comandos sequenciais, condicionais de repetição, são suficientes para executar. Além disso, o uso do goto pode deixar os programas muitas vezes ilegível, com certeza. Por quê? Imagine esse cenário aqui, ó, né? Que você tem, apesar de banido da prática de programação, pode ser útil em determinadas circunstâncias. Sair de dentro de laços alinhados.
se você atingir essa condição em que o I é 2, o J é igual a 3 e o K é igual a 1, você quer sair. Você pode dar um break. Não precisa de usar o go to. Dá um break que ele vai sair, né? Ele vai sair desse for. Isso numa situação extrema que ele está colocando aqui. Então, o go to não é utilizado na prática, mas na programação antiga ele era utilizado, né? Então, galerinha, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou interromper aqui a gravação e aí a gente vai para os exercícios de forma síncrona, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente poder assimilar esse estudo, tá? Deixa eu interromper a gravação aqui e a gente já começa a parte de exercício.